E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu tô mais ou menos, tá? Eu tô com um início de gripe, provavelmente. O que acontece? Que minha gata tá com gripe, passou provavelmente pro meu pai acabou passando pra mim. Mas daqui a pouco eu tô melhor, espero eu, né? O que acontece? Eu não tô com um negócio aceso, a ring light aqui, porque eu acho que agora ela pifou de vez. Então, vai ser assim mesmo, eu vou ver como que eu posso editar esse vídeo, tá? Pra qualidade do vídeo ficar boa, não excelente, perfeita, como de vários youtubers aí, né? Mas de uma maneira que dá pra assistir, tá bom? Então o que acontece? Eu cheguei a gravar, né? Esse vídeo aqui, só que eu não anotei nada, então saiu de um jeito muito estranho. E a minha mente, ela é muito assim, sabe? E eu vou falando, e às vezes eu acabo me embaralhando. Cara, eu realmente tô querendo falar com uma psicóloga sobre TDAH, porque eu tô desconfiando lá no toque. Então vamos lá, esse vídeo aqui é a respeito da faculdade que eu fiz, né? Inclusive, ó, meti química no cabelo novamente. Estou uma gata novamente, né? Modéstia à parte. Mas essa cor de cabelo combinou comigo sempre, cara. Sempre combinou. Esse ruivão aqui. Eu até fiz um vídeo no parque, no sol. Ficou lindo, 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 lindo. Né? Tirei umas fotos com ele. Talvez eu poste aqui depois, tá? Cabelo de fogo, né? Então, quando eu fiz a faculdade de Química, foi em 2015, há 10 anos, tá? Atrás. Eu era adolescente, tinha 19 anos, eu não tinha disciplina, foco, né? Eu era muito imatura, ainda sou um pouquinho, não sou totalmente como antes. Eu era muito impulsiva, né? Impulsiva também. E eu acabei optando por uma faculdade de curso que não era voltado para minha pessoa. Hoje eu entendo assim, né? E se fosse hoje em dia, eu optaria por ou letras ou ciências sociais, filosofia, né, sociologia, até para dar aula mesmo, sem brincadeira, né? Porque o que eu vou trabalhar com psicopedagogia vai fazer muito sentido eu ter licenciatura. Independente se é em química, se é em sociologia, se é em filosofia, se é em língua portuguesa. Então é muito importante, né? Eu tô com as coisas anotadas aqui, ó. Se eu olhar pra baixo, vocês já sabem, né? Mas eu fiz uma listinha pra não perder minha linha de raciocínio, senão já viu. Então vamos lá. Sabendo disso, né? Conforme eu via muitos cálculos, meu objetivo de ser pesquisadora, né? Que é a típica cientista, pra quem não sabe, pesquisador. Na química ele foi pro brejo. Por quê? Porque eu vi muito cálculo, eu já estava na metade do curso, eu comecei a ficar de saco cheio, cansada, né? Eu tava pegando desgosto. E eu lembro que teve um conhecido meu, lá, um colega de sala, e quando eu comentei com ele, comentei assim que queria ser pesquisadora, ser cientista, ele meio que jogou uma real na minha cara, falou, ó, essas coisas você tem que pesquisar antes, você tinha que ter pesquisado antes, tinha que ir atrás antes. E combinou com o fato de eu estar bem desanimada, eu comecei a me desanimar de vez, assim, sabe? Contribuiu, assim, vamos dizer assim, no meu desânimo, né? E ali caiu por terra o meu grande objetivo, ser cientista, pesquisadora. Aí você pergunta pra mim se hoje em dia eu mantenho esse objetivo, esse foco? Não, nunca mais, porque eu entendi que não é pra mim. Não é a minha missão nessa terra. Todo mundo tem uma missão nessa terra, mas não é a minha missão ser pesquisadora. Ser psicóloga, sim. Ser pesquisadora, não. Descobrir as coisas, não. No caso,
aconselhar, orientar as pessoas, né? Tomar decisões na vida. Quem diria, né? Quem diria? Naquela época eu nunca imaginei que psicologia fosse pra mim, né? Eu nem sei se eu cheguei a comentar alguma vez que as pessoas, né, ao meu redor pensavam em fazer psicologia. E eu tinha um senso tão doido. Mas eu vou falar depois disso daí, melhor, né? Eu tinha um senso muito distorcido da realidade, tá? Aí eu fui aconselhada por um colega da turma a cursar psicologia. Por quê? Porque eis que um dia a gente começou a falar sobre esses casos criminais envolvendo casos reais, né? Serial killers, psicopata. E nessa época eu já lia True Crime, eu já lia livros serial killer, eu tenho alguns aqui, né? Eu comecei a me identificar com esses conteúdos com 18 anos, porque tinha um programa, eu não sei se eu cheguei a comentar, devo ter comentado um vídeo ou outro, não sei, um vídeo que tá por aí, mas eu não me recordo agora. É um programa, né, no ID, Investigation Discovery, que se chama Dementes. Então tinha vários casos de serial killers ali. Então eu comecei a me identificar. Meus pais não gostavam, obviamente. Mas eu ia, gostava e queria assistir, né? Queria assistir, me interessava, gostava, curtia. Mas eu não ligava a psicologia, porque eu era muito imatura. Muito iludida com a vida, né? Por ter feito química. Vamos lá. Aí tá. E aí depois que esse meu colega, quando eu falei pra esse meu colega que eu gostava dessas coisas, né? Eu tô vendo aqui, olhando pra não perder minha linha de raciocínio. Porque se eu perder, eu vou ter que fazer outro vídeo, aí vai demorar. Esse vídeo é até 7 minutos, eu quero ver até onde eu vou chegar, tá? Aí eu comentei com esse meu colega que eu gosto dessas coisas, né? Que eu me interesso por assuntos, conteúdos envolvendo psicopatas, né? Tudo mais. E ele chegou e falou assim, putz, você devia ter feito psicologia, você devia estar fazendo psicologia. Ali foi a primeira pessoa que me orientou a fazer psicologia. Só depois de 1 ou 2 anos que eu vinha me interessar de fato pela psicologia. Aí eu comecei a estudar e me identificar com a psicologia depois de formar, que foi o que eu acabei de falar. O que aconteceu? Foi assim, eu lembro que foi assim. Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, né? Uma pessoa tóxica que eu falei pra vocês, que tem traços narcísicos. E eu lembro que a minha mãe já soltou umas 2 vezes, assim, pra mim. Júlia, esse cara é narcisista. Só que eu não tinha essa iniciativa na época de chegar e tacar no Google, no YouTube, narcisista. O que era uma pessoa narcisista? Eu não tinha costume de ficar procurando. Beleza. Aí aconteceu que quando eu fui colar grau na formação, uma colega minha, né, da faculdade também era péssima em conceitos abstratos também. Ela estava perto de mim e na frente da gente tinha um cara, né, que tinha estudado com ela, que ela estava numa outra turma, estava atrasada. E eu lembro que eu vi foto de anime no celular dela. E aí ela chegou e falou, esse menino é muito chato, é narcisista, que não sei o quê. Ela foi falando, né, as atitudes narcísicas dele. E aí veio de novo esse termo, narcisista. Aí eu já fiquei mais atenta, eu falei, é a segunda pessoa que menciona essa palavra pra mim. O que é narcisista? Esse que eu jogo no Google, aí tá lá, transtorno de personalidade narcisista, né? Aí eu vi que não era só um termo, era um transtorno de personalidade, né? E aí depois eu fui acessar o canal da Lauren e eu vi um vídeo lá sobre a realidade de lidar com pessoa borderline, né? Foi o primeiro vídeo que ela fez que ela foi bem esculhambada por causa desse vídeo, né? O pessoal esculachou ela. E aí depois eu fui ver um canal de um rapaz
né, que tem vários relatos de pessoas que se envolveram com borderline. E eu já tinha ouvido falar de borderline, só que eu não sabia que eles tinham esse lado tóxico, né. Hoje eu entendo muito mais, já li o livro da Ana Beatriz Barbosa, já li algumas coisas a respeito, né. Eu já lidei com uma pessoa borderline já em relacionamento, né. Eu acho que eu posso falar isso aqui. Porque tinha vários traços, né. E aí eu fui me interessando cada vez mais pela psicologia. Eu sei que não é a psicologia em todo geral, mas a psicopatologia, que está inserida na psicologia, né. Bora lá. Durante os momentos do seminário, a ansiedade atacava. Seminário, para quem não sabe, é apresentação de grupo. Tem isso nas escolas, né, tanto públicas quanto particulares. E tem isso nas faculdades também, né. Eu lembro que tinham essas disciplinas nas práticas de ensino, de licenciatura, que nada mais é que o professor ensinar a gente como realmente nos portar diante dos alunos, transmitir conhecimento para os alunos. E nessa época eu não tomava alguns remédios específicos do toque, e eu ficava toda, né, fora que no começo eu tinha 20 anos, 21 anos, eu era muito novinha, né. E as pessoas ficavam com muita dó, assim, de mim. Vamos lá, o caminho mais fácil foi dar aulas no estado. Então, eu no começo, eu queria, como eu falei pra vocês, eu queria ser pesquisadora. Eu queria ser cientista na área da química. Ou numa área relacionada, assim, né? Só que não foi pra ser, né? Que nem como eu falei. Depois que esse colega, não um colega que me aconselhou a cursar psicologia, um outro, que comentou que eu já devia ter ido atrás, e na época eu já estava vendo os cálculos, umas matérias muito chatas, né? Até mesmo na química, né? Eu lembro que eu tinha muita vontade de trabalhar em laboratório, né? Que é o cargo de analista de controle de qualidade, né? Eu lembro até hoje porque eu pesquisava muito. Eu lembro que um dos principais requisitos para essa porra desse cargo era você ter um inglês avançado ou fluente e de preferência ter um espanhol ali para acompanhar. Só que não foi para ser, né? E aquela coisa, quando você trabalha no laboratório você tem que manjar um pouco de cálculo, no mínimo, né? E aí eu lembro que na época da faculdade eu tentava, não conseguia. Aí depois que eu me formei, eu falei com a minha mãe, né? Falei, mãe, eu não penso em dar aula, eu penso só em... Como que eu falei pra ela? Eu penso só, tipo, em auxiliar um professor na sala de aula. Aí ela falou, mas você vai fazer isso. Não era bem assim, eu acho que ela me enganou propositalmente pra eu me jogar na sala de aula. Beleza, eu falei, quer saber? Eu vou tentar na escola. Pois na escola me inscrevi no estado. Foi em questão de no máximo 2 meses eu consegui. Eu consegui substituição de química, que eu que ia substituir a professora, né? Ela estava de licença de maternal. E depois eu acabei pegando de outras matérias. Então assim, compensou muito. Além de você conseguir treinar, né, a sua dicção e tudo mais, que é, né, uma coisa que eu nunca tive, que foi boa, assim. Tá melhor agora, né, depois que eu passei a lecionar, ela melhorou, da água pro vinho. Mas na faculdade mesmo, os seminários era terrível. Eu achava que ia ter um treco, desmaiar. Quando eu ia na frente de todo mundo, a boca secava, a mão começava a suar, dava um branco na mente, sabe? Então esses brancos que dão na minha mente, que eu sempre tenho que listar as coisas aqui, não é de hoje. E eu desconfio sinceramente que seja
Assim, desconfio seriamente que pode ser um TDAH. Sem brincadeira. Posso estar equivocada ou errada, assim, né? Errada, mas eu acho que é TDAH, provavelmente. Uma colega está tomando outro rumo além de mim. Sim. Olha, das pessoas que eu estudei, eu acho que, além de mim, tem uma outra colega só, que eu saiba, eu tenho conhecimento, tá tomando outro rumo, que tá fazendo uma coisa diferentona. Que nem essa colega aí que falou que o cara que gosta de anime é narcisista, né? Eu lembro que foi a primeira pessoa que eu tive amizade ali. Eu lembro que ela foi fazer uma prova de matemática, uma disciplina chamada Fundamentos da Matemática. No primeiro semestre ela chorou, porque ela não estava lembrando de nada, deu um branco na mente dela. Se eu não me engano, ela tem TDAH também, tem um pouquinho de toque, então não é muito diferente de mim. Sabe o que ela faz hoje? Estuda coreano numa universidade lá na Coreia do Sul. Uma universidade lá. Mas ela não estuda um curso, ela estuda coreano mesmo, né? E eu vi lá no perfil dela que ela é jornalista. Acho que ela se formou em jornalismo, certeza. Né? Agora, se ela trabalha com química lá, eu acho que é difícil, viu? Eu acho que ela deve trabalhar com outra coisa, né? Ou se ela juntou dinheiro a ponto de conseguir se manter lá, eu não sei, gente. Não sei. Mas eu acredito que ela tá trabalhando com outra coisa. Eu não sei porque eu não conversei mais com ela. Né? Eu vejo pelas redes sociais. E por fim, para concluir, o meu senso de realidade era totalmente distorcido comparado ao dia atual, né? Porque assim, o que acontece, pessoal? Na época, eu era uma pessoa muito iludida, tá? Era uma pessoa que eu não tinha muito costume de ir atrás de informação, tá? Eu tava começando a ler, eu lembro que quando eu comecei a faculdade eu tava começando a ter o hábito da leitura. Foi aí que comecei a pegar com mais afinco, né, os conceitos, não só de química, mas coisas que eu tava lendo. Eu sonhava, assim, sabe, com uma coisa assim, sabe, que hoje em dia eu vejo que não era possível, né, pro meu perfil psicológico, né, e assim, olha só, na época eu pensava que as pessoas que cursavam psicologia, elas eram muito intelectuais. São, de fato, mas assim, elas tinham que saber de tudo praticamente, de tudo quanto é tipo de matéria, assim, no mínimo, português, matemática, tudo quanto é tipo de matéria que você pode imaginar que você vê na escola. Ensino fundamental e ensino médio. Porque eu alimentei uma falsa crença na minha cabeça, olha só, com a nossa mente nos prega peças. Armadilhas. Então, assim, por isso que eu falo, nossa mente pode ser a nossa pior inimiga, né? Eu não tenho nenhum inimigo. Então, a minha mente, ela é a minha principal inimiga, porque ela prega artimanhas. Ela é muito maquiavélica, às vezes, com a gente acaba se auto-sabotando, a ponto de acreditar uma coisa que não faz sentido. Então, o que acontece? Uma pessoa que era gótica, né, que era da igreja que a gente frequentava, né, eu, meu pai e minha mãe, era muito inteligente, devia ser boa não só em português, matemática, mas em todas as matérias, se bobear, né, mas somente português, matemática. Eu achava na época que a pessoa que era muito inteligente era boa em matemática e português e matemática, era assim, não tinha meio termo. Né? Não tinha essa questão de ser uma pessoa que tem mais habilidades voltadas às ciências humanas, né? Ou pessoas que têm mais habilidades às ciências exatas, pessoas que têm mais habilidades em linguagens e códigos, né? Então, eu alimentei essa crença e eu me iludi ao ponto de achar que psicologia é somente para pessoas que estavam no nível muito acima da média. Tipo, nível gênio.
Eu lembro que eu até comentei com a minha mãe que esse rapaz é um gênio. Olha como eu me iludi. Sendo que a química, eu achava que era para as pessoas como eu. Sabe? Que tinha uma inteligência ali na média, ou abaixo da média, né? Mais abaixo da média, com uma inteligência bem mais ou menos. E que não necessariamente deveriam saber sobre cálculos matemáticos, né? Deveriam ser muito inteligentes. Então, eu vejo, hoje em dia, que a química ela é mais voltada para pessoas que têm habilidades com cálculos, com coisas abstratas, que é só coisa abstrata na química, eu posso falar com toda a propriedade. E é para pouquíssimas pessoas, porque nem quem entende matemática gosta de química. Exemplo, gente da minha família. Tem gente da minha família que prefere mais física do que química. Tem um colega meu também que é bom em matemática, entende, não gosta de química, por ser muito abstrata. Enquanto a psicologia, ela é para muitos, porque tem muitas pessoas que vão atrás de psicologia. Porque, na minha opinião, hoje em dia, né, ela é acessível. Ela não é um bicho de 7 cabeças como é a química, entende? Assim, então, a química, a psicologia ela é acessível a todos, enquanto a química não. Química é assim para pouquíssimas pessoas, cara. Assim, de verdade, pouquíssimas pessoas. Eu lembro que até uma colega minha falou, não de faculdade, colega mesmo, de escola, né? Ela até perguntou por que eu não gostava, sendo que química era para poucos. Eu falei, porque eu não me identifiquei no no curso. Beleza? Pessoal, é esse o vídeo, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me dando uma força aí para eu continuar com os vídeos, me motivando a continuar com os vídeos, beleza? É isso aí. Tchau, tchau.